Esse é raridade mesmo. Esse é. raridade. Esse vale Então, o dinheiro. Aí, já o making off, isso aqui não são bonequinhos, são colecionáveis, caros, exclusivos. E hoje a gente está com alguém bem exclusivo aqui, André Gordillo, uma sumidade aí carioca do mundo geek, nerd, conhecer de ficção científica. Alô, Fábrica! Sejam bem-vindos aqui. Obrigado ao tempo que você vai disponibilizar para ouvir a gente falar de cultura pop e cultura geek, que é o nicho da cultura pop. Exatamente. E a gente está se aproximando, cara, de uma data bem emblemática aí. Duas datas. Agora em maio, dia 4 de maio, May the 4th, e 25 de... Fala aí. Não, May the 4th é aquela coisa que você, quando fala, tem que entrar 3 minutos de explicativo, né? Assim, se for numa matéria escrita, são 2 parágrafos. Aqui vai ser 1 minuto de explicação, que é um trocadilho que só funciona em inglês, que é a sonoridade de May the 4th, parece que é o May the Force be with you, que é o que a força esteja com você. E é melhor parar por aí, porque o som do dia lembra o bordão, então virou o dia de Star Wars. Apesar de não ser, que o dia de Star Wars é 25 de maio. Que é o quê? Estreia de Guerra nas Estrelas, tá? Você velho aqui, vou falar Guerra nas Estrelas. Vai ficar até arrepiado ouvindo Guerra nas Estrelas. Porque só estreou nos Estados Unidos como Star Wars, e depois, quando o Lucas colocou o bizarro episódio 5 no texto do Império Contra-Ataca, que as pessoas no cinema, gente, 1980, tá? As pessoas no cinema dizem, ué, perdi alguma coisa? Como assim vai ser episódio 4, né, cara? 2, não, porque eu acabei de ver Star Wars, então seria 2. Não é 5. E quem falava que era New Hope, cara? Uma nova esperança? Foi aí no relançamento do próprio Império Contra-Ataca que ele coloca New Hope. A New Hope, e aí Star Wars vira depois um palavrão, gente. Star Wars, episódio 4, Uma Nova Esperança. Gente, Guerra nas Estrelas. É surreal, né, cara? Deus. Pior que isso, só Ameaça Fantasma, mas aí a gente entra... 25 anos também. 25 anos. Certinho esse ano. Como eu chamo, a gente já está atropelando a pauta pra cacete. Mas assim que é bom, né, cara? Mas a gente está em 1900, a gente está em 1999, não, a gente está 25 anos depois de 1999, que era a data da segunda vinda de Cristo, que era a nova continuação de Star Wars, que ele nunca ia fazer, nunca ia estrear, nunca ia mais mexer no material, e de repente ele vai fazer e está vindo aí, e você espera como se fosse o Messias de novo descendo do céu. Mas não deixa de ter um Messias ali, né, cara? Banhado em midi-chlorians, aquele molequinho. Pois é, planeta deserto, órfão, escravizado e tal. Tá aí, ó. Anakin, né? Jornada do herói toda nessa parada, né, cara? Toda. É a história mais fácil de contar. Parece que eu estou desfazendo, mas é Arthur, Harry Potter, Luke Skywalker, todo mundo, Frodo ou Bilbo, os dois vivem a mesma jornada, né? Estão na tranquilidade da sua ignorância. Harry Potter é órfão, morando com os tios opressores. Luke Skywalker, caraca, os tios, a tia Beru, né? Mas são tios legais. Frodo é o que bora com o tio esquisitão. É o tio esquisitão. Cheio da grana, mas todos estão na tranquilidade até receberem o chamado de aventura de um velho, né? Rei Arthur. Cara, é sempre o velho, né, cara? O Arthur era o filho do ferreiro, e aí chega o velho, vai lá, tira aquela espada da pedra, essa espada tá prometida pra você. Se enfia na furada aí, velho, que a gente vai salvar você. E aí o Gandalf chega, olha, você tá com um anel perigosíssimo, vai lá jogar lá no vulcão. E o Luke, não, olha aqui, essa é a arma de seu pai, veio um velho maluco. Cara, não tem como, né, cara? O Harry Potter, olha, essa varinha aqui, essa carta, você na verdade é mago, vem mágico, vem estudar com a gente. Eu acho que desde a mitologia, essa história aí de A Jornada do Herói, Joseph Campbell, que tabulou isso, né? Percebeu que isso era um mote, uma linha narrativa, que, por exemplo, já me adiantando, quando eu fui escrever meus romances de fantasia, foi a coisa que eu mais fugi do Diabo da Cruz. Ah, mas por que, André, você não gosta da Jornada do Herói? Vamos lá, é porque já foi feita a exaustão e com certeza melhor do que eu. Porque então, até o menino do Eragon fez a mesma coisa, cara. Eu traduzi o último livro da série, o Murtog, e para mim foi o mais interessante. Porque como não justamente não é a Jornada do Herói. Não era a Jornada do Herói, é a jornada
primo, meio, enfim, do Murtaugh, que é o anti-herói, é o Han Solo da saga, entendeu? Esse, para mim, era o cara mais interessante do que o Aragorn, que também, de novo, vai passar pelas mesmas coisas. Você é o filho do prometido, você é logo o prometido, tem essa espada que foi de seu pai, essa é a espada do meu pai, não aguento mais. De novo, não, a varinha, a espada, etc. A gente, parece, os caras não vão desligar agora, falando mal do Jornada do Herói, das minhas sagas favoritas. É que tem uma linha narrativa muito repetida, né? É verdade. E, cara, a gente já falou de uma porrada de coisa aqui, na nutshell, né? Falamos de tudo. Mas quando é que você começou a gostar dessas coisas todas, cara? Como é que foi o teu início aí na nerdice? Cara, graças a Deus, com aquele tipo de pais que hoje você não vê, né? O pai que presta atenção no que você está gostando, que incentiva você ler ou também gostar das coisas que eles gostavam. Hoje em dia a gente vê uma geração, o Liguinho vai reclamar, as crianças são criadas com o celular. Mas é isso. Mas eu tive pais que eram professores de história e geografia, então já tinham o lance de humanas, de gostar de aventura. Aí eles me deram os quadrinhos que eles liam, né? Então olha, ele está com esse gosto pelo fantástico. O que você lia nessa época? Nessa época... Tintim? Asterix? Tintim, Asterix por via do meu pai, Lucky Luke, Tintim, Asterix, e por conta da minha mãe peguei Mandrake, Fantasma, os heróis, né? Flash Gordon. Mas o fantasma de que cor? Pois é, o fantasma vermelho brasileiro, né? Porque nos Estados Unidos ele é roxo. Ele é roxo. E em qualquer interação que você faça, não faz sentido nele vestir vermelho nem roxo numa floresta verde. Porque afinal de contas, ele é um fantasma, né? Ele tem que assombrar, né, cara? É o espírito que anda. É o espírito que anda, exatamente. Mas eu tive essa sorte, né? E minha mãe também gostava muito de ver os filmes de horror da Hammer, com o nosso querido Christopher Lee, que depois a gente... É o ícone, né, cara? Reencontrar... Conde Dooku, Dokkan, whatever, né? Saruman também. Exatamente. Então, o cara que eu ia reencontrar depois em duas sagas favoritas, né? Mas Conde lá, Drácula. já estava vendo o Conde Drácula, já estava vendo os filmes de monstro, Godzilla e tudo mais. Então, apontava-se aí, meu avô via Jornada nas Estrelas e eu assistia religiosamente, entendeu? Maneiro. Então, muito moleque estava com esse input de coisas que eu acho que hoje também... Tudo bem, falei que os pais não criam, deixam com o celular na mão, vão fazer outras coisas, mas eu acho que essas coisas também estão chegando na molecada, porque a gente vai chegar lá para frente e dizer que a cultura nerd venceu. Sim. Hoje até isso é inescapável, né? Antes, você tinha que descobrir. Naquela época, tinha que alguém te mostrar, porque não era algo muito explorado. O nerd era muito subcultura, né? E lembrando, a gente não está no epicentro, que é os Estados Unidos, Sim. que era fácil gostar de tudo isso. Vamos pegar Lucas e Spielberg, que crescem vendo esses serials, esses seriados de cinema, de Flash Gordon, de aventura, né? Os seriados de aventura, o Spielberg e o Lucas levaram para o Caçadores da Arca Perdida, Indiana Jones. O Lucas tirou em todo o Buck Rogers em Flash Gordon que ele via para Star Wars. Mas a gente está, vamos pensar, anos 70, 80, no Brasil. Tudo chegava com muito atraso e, às vezes, não chegava. Exatamente. Então, por exemplo, óbvio, a Bandeirantes exibia Jornada nas Estrelas. Pô, bacana. Tinha Túnel do Tempo, passava além da imaginação. Tinha aquele de submarino, que era o Comandante Nelson. Comandante Nelson. O Comandante Nelson. Viaja ao Fundo do Mar. Viaja ao Fundo do Mar é a versão do Namor, né? Sim, que era um rapaz que nadava e tal. A Marvel... Teve uma questão que a Marvel queria licenciar, graças ao sucesso do Hulk, mas não conseguiu. Com o Lu Ferrino, né? Com o Lu Ferrino. Aí não conseguia e tal, aí fizeram uma versão picareta, que era o Homem do Fundo do Mar, que virou gibi, adaptação da Marvel. A Marvel, numa época, tinha o Namor sendo publicado. E o Homem do Fundo do Mar. E o Homem do Fundo do Mar, que era um clone meio mandrake na TV americana. A gente já perdeu o fio da meada dessa conversa, tá? Ia ter uma pauta que já foi rasgada. A gente tem um papelzinho aqui que a gente vai tentar seguir, vamos aproveitar então. Cara, você começou a curtir muito parecido a mim. O meu avô era um fanático por história, e aí me dava... Um belo dia ele me deu... Eram os Deuses Astronautas. Me dava também quadrinhos de fantasma. Ele gostava de quadrinho italiano, aí tinha... Fumetti, né? Como eles chamam. Isso, Fumetti. Paytex. Exatamente. Aí eu lia muito isso, e, cara, você acaba curtindo Batman, comecei a ler Batman, comecei a ler Homem-Aranha, da época da Abril. O primeiro contato com agora, o entrevistador sou eu, porque alguns anos de jornalismo nas costas. O teu contato com o Batman foi
O gibi ou o Batman fuleiro da TV? Então, quem que você acha? É o da TV, É o da né? TV, cara, é o da TV. Com a nossa geração, com essa barba na Adam West e Burt Ward. Pô, pé, Exatamente. Cara, foi vendo Batman na TV, né? Eles escalando a parede deitado ali, muito E encontrando um monte de celebridades que para nós não faziam nenhum sentido com o moleque. Eles encontravam o Jerry Lewis, encontravam o Sammy Davis Jr. Exatamente. E a gente não... A gente era muito moleque. Mas quem é essa galera, né, cara? Quem é essa galera? Agora, imagina a piração do americano que, de fato, estava inserido nisso, ver um ídolo do cinema abrir a janela... Exatamente, ele passa o Batman lá. Muito tosco. E aquela visão é meio bizarra, porque quando o Batman passar, ele vai ver as sungas, né, cara? Ele vê a bunda do Adam West ali, ninguém quer, né, cara? Mas aí foi Batman na TV. Aí você começa a pegar guia quadrinhos da Ebal, aí Super-Homem, veio Christopher Reeve lá, aquele filme maravilhoso também. Foi próximo da época de Guerra nas Estrelas. Isso, Guerra nas Estrelas é 7-7. Aí ele é 7-7-8. Super-Homem ou Superman, o filme é 7-8. 7-8, isso. E aí foi justamente o meme daquela cabeça explodindo, né, cara? Quando eu vi tudo aquilo, eu ficava louco. Eu morava em Copacabana, andava as bancas até o Leblon. Tinha uma banca ali no General Osório que o cara trazia revistinha gringa. Meu avô me levava nessa banca. Aí comecei a ter contato com os formatões, né? E aí foi embora. E aí a gente começou sei lá, um belo dia, eu fui na casa de uma prima, que o pai dela é artista plástico, ele já tinha um VHS, e ela bota uma fita, e eu vejo pela primeira vez Guerra nas Estrelas. Eu não vi no cinema, VHS, nos anos 80, né, 81, né, uma coisa assim. E logo que eu vi, eu fui ver Império Contra-Ataque. Cara, aí acabou. Aí decola, né? Aí é muito absurdo como é que, se você tem essa sementinha plantada, como você teve, eu tive, e você é exposto a um mundo fantástico desse aí, você vai embora. E eu lembro que quando eu vi Império Contra-Ataca, eu saí de cinema pensando, cara, o mal ganhou, não é? E aonde que você vê, nessa época, o mal ganhando? Né? Sim, E foi um dos primeiros filmes que isso acontece, né? Tudo bem, naquela época já era, hoje em dia mudou, João. Hoje em dia as sequências dão mais do que o filme original. Mas naquela época, fazer sequência já significava tirar menos grana. Era padrão. Era ainda a sequência do maior filme de todos os tempos. Na época, gente, por favor, veio Titanic aí, veio Avatar, etc e tal. James Cameron, né, com aquelas páginas de agradecimento provocativo do George Lucas, você me passou, cara, aquela competição saudável entre eles, mas lembrando, 7-7, não havia filme maior na história, ainda corrigindo por inflação e números de ingressos vendidos, o vento levou em 39 pau a pau, beleza e tal. Mas, enfim, era a sequência do maior filme de todos os tempos. Claro que não ia render tanto, que já era algo sabido, mas rendeu um pouco menos demais. Teve alguns problemas, claro, foi um campeão, fez uma montanha de dinheiro, mas para o Lucas não foi tão o que ele queria, e, em parte, tem o lado de terminar mal. Mas também tem um gancho, esse é um gancho forte para o terceiro, porque peraí, os heróis vão vencer. O Stephen Colbert, né, acho que o Lucas, falando com o Lucas, numa das entrevistas que ele fez, o Colbert é nerdão de Star Wars, assim, até a medula. O Lucas acho que pergunta, qual dos três você mais gosta? Ele diz assim, Retorno de Jedi. Por quê? Falou Retorno de Jedi? Porque então, não é geralmente um consenso e tal, porque os heróis ganham. Os heróis dele, ele fala, My Heroes Won. Meus heróis, arrepiei. Ele queria ver, quando criança ou pré-adolescente, ali pelos 13, 14 anos, os caras que ele curtia vencerem. E quanto tempo de Guerra nas Estrelas para o Retorno de Jedi? 10 anos? 6 anos, porque era de 333, 77, 80, 83. Tá. Né? Hoje em dia, você, com os avanços, você prepara um filme desse bem mais rápido. Né? As sequências não podem demorar muito, na verdade, porque você vai ter que refazer todo aquele marketing para te lembrar do que você... Cara, naquela época, não tinha tanto produto assim. Hoje você até perde de ver as coisas. Dizem até que o cara que inventou o bonequinho, né, foi o Lucas, com essa parte de merchandising
Exato. gigante aí. E o merchandising acaba por manter na lembrança o teu filme, teu produto Sim. audiovisual, que vai ser em algum momento reconsumido numa sequência, né? Então, naquela época, era de 3 em 3 anos. Hoje as coisas não podem demorar muito tempo, porque você esquece e vai ter que competir com outras coisas, então você tem que fazer uma campanha mais agressiva de marketing para lembrar. Lembrando também, hoje o marketing sai muito mais caro, Sim. né? Quando você vê assim, o filme Vingadores custou 250 milhões ou 300, e ainda tem que colocar na conta os 150 milhões de marketing. Mas onde é que se gasta 150 milhões? No horário de TV, que nos Estados Unidos é caríssimo. Prime time. No spot do Super Bowl, em ações com influenciadores, em bancar os red carpets, em bancar a viagem dos talents, dos atores e diretores para CCXPs, para San Diego. Isso tem custo. O cara tá recebendo não vamos ser ingênuos de achar que os caras vão lá porque eles gostam da merdalhada, né? Não. Rola o dinheiro ali. E esse rola um dinheiro está dentro desses 150 milhões de dólares. Quando eu sou convidado para ir fazer uma junket nos Estados Unidos, para entrevistar, quando eu fui ao Japão para entrevistar o Leonardo DiCaprio, imagina o custo para o estúdio, que é mandar um brasileiro latino-americano para ficar num puto hotel, que eles colocam no puto hotel, que é o mesmo hotel da celebridade, para você se sentir muito bem tratado naquele ambiente e tal. Enfim, para eles, eu acho que, na regra, uma conta barata sai $25 mil, R$25 mil. R$25 mil para levar o jornalista. Aí eles estão levando 8 do Brasil, 3 da Argentina, aí já estão levando mais 5 do México, sabe? E, cara, está dentro desses 150 milhões de dólares. Também levar a imprensa interna estrangeira para os eventos, para red carpets, para isso tudo. Então, para você entender por que às vezes, mas não é exagerado? Não é. Se você começar a fazer muita conta, eles até conseguem fazer muita coisa. Olha a bilheteria, né? Você olha a bilheteria e vale a pena. Vale a pena. E todo esse junk aí, os action figures e a garrafa, a camisa, isso aí acaba compensando muito mais. Né? Foi uma brincadeira que se fez na época do lançamento, de novo, estamos voltando, Ameaça Fantasma, 25 anos por agora, por essa ocasião, que o Lucas não precisava lançar o filme. Ele já tinha pagado o filme e já tinha lucrado com o filme e ele podia queimar todas as cópias e nunca ninguém vê o filme. Essa era a matemática do dinheiro que entrou de licenciamento do filme que ele podia. Você quer saber? Queima tudo. Eu vou lançar essa merda. Não, vou ficar com a cópia em casa. Ganha uma grana, né, cara? Pensa nisso, cara. Pensa nisso. Então, você falou de junkets, né? Uhum. E acabou que a gente saiu falando, a gente se empolgou aqui. Quem é o André Gordillo? Quem é o André Gordillo? Alô, fábrica, aqui é o André Gordillo. Crítico de cinema, repórter de cinema. Fui, durante anos, repórter da Revista 7, e repórter freelance aqui do Rio, que é a revista era de São Paulo. Trabalhei na Veja Rio, trabalhei na revista Manchete. Uma época que ainda existia, eu estou falando de papel, né? Um negócio que não existe mais. E depois, enfim, tive que me reinventar, virar também radialista. Tive um programa na Rádio Mix aqui no Rio de Janeiro durante 5 anos, o Geek Mix. Estamos aí mudando de rádio. Em breve vocês vão me ouvir de novo nos dials cariocas, ou quem sabe, no Brasil inteiro. Tem um canal no YouTube, Os Quatro Fantásticos, meus colegas da SET, da época da revista, né? O Rodrigo Salem, o Roberto Sadovski e o Edson Aran, que foi meu editor na Playboy e na Sexy, mas como colaborador também. Ou seja, vai acabar, tá, gente? E ainda sou tradutor literário, traduzi a biografia do Stan Lee, traduzi a biografia de Star Wars, que é como Star Wars conquistou o universo. Acho que esses são meus maiores orgulhos aí, entre os meus, 80 livros já traduzidos. E virei escritor também. Lancei minha trilogia de fantasia pela editora Rocco, Os Portões do Inferno, O Despertar dos Dragões, e aqui o capítulo final, O Império dos Mortos. Estou falando tanto, estou esquecendo até meus livros. A gente vai falar dos teus livros daqui a pouco. Pronto, e aí, esse sou eu. Cara, tem muita experiência, né? Muita experiência com repórter,
com cultura nerd, cultura geek também. É uma parada muito bacana ver que hoje o fã ele tem lugar no mercado também, né? Você vê a quantidade de YouTubers que tem, a quantidade de repórteres especializados, e você acha que foi um dos pioneiros aí a falar disso tudo, né, cara? Era difícil, assim, a gente ter, por exemplo, eu lembro que, na minha época, aqui, Tudo era mato. a Ilustrada em São Paulo já tratava muito bem quadrinhos, já tinha uma cobertura forte de revista em quadrinho. Na época, lá, consegui entrevistar Alan Moore, foi lá que saiu o primeiro falando sobre Cavaleiro das Trevas, sobre Watchmen, na imprensa de São Paulo. Aqui no Rio, o espaço era muito pequeno, a gente tinha ali alguns rincões de resistência, que era, por exemplo, o pessoal do Rio Fanzine, Sim. né, o Tom Leão e o Tom Leão, Calvin. isso. Mas eles não eram, eles queriam falar sobre, claro que eles queriam falar, a gente queria falar sobre tudo. Não saía muito espectro de quadrinhos aqui na imprensa carioca, e quando eu entrei também, assim, jornal pequeno, Tribuna da Imprensa, cara, para você não vai acreditar nisso. Jim Lee, hoje presidente criativo da DC, né, chegou de helicóptero na CCXP, deu palestra, gritaria geral, esteve no Rio de Janeiro. E eu levei ele numa churrascaria. Pronto. Você sabia disso? Não. Porque eu fui tomar... Peguei agora o convidado. Não, por que não? Porque eu fui tomar o café da manhã no hotel com ele no Copacabana Palace. Foi quando ele veio para uma Comic Mania, que era do João, da Companhia dos Quadrinhos. E como eu era, assim, morei fora, falava inglês bem, o João vira para mim e fala assim, cara, a gente vai levar o cara para jantar de noite. Tio Luizinho, não sei se você lembra, lembro, trabalhava na loja. Uhum. Eu morava do lado da loja ali de Copacabana. Aí o Luizinho me fala, cara, eles querem sair para jantar com o cara, só que ninguém fala nada, o João fala um inglês macarrônico. Você quer ir? Aí eu falei, eu não tenho dinheiro. A gente paga, ou seja, eu comi na churrascaria, no carretão, com o dinheiro, e os caras bancando o meu jantar também. Boa. Então, aprendam a falar inglês, serve para alguma coisa. Com certeza. Eles convidaram a imprensa, coitado do João, convidou a imprensa carioca. Foi no Castelinho do Flamengo. Foi no Castelinho. Mas convidaram a imprensa para um bate-papo com o Jim Lee no Copacabana Palace. Só eu apareci. Só tinha eu, de jornalista, interessado para falar com o Jim Lee em 95 ou 94. Aqui no... O cara que hoje é o figurão da DC. Repito, hoje ele chega de helicóptero na CCXP, os sites Bazinga se mordem para falar com ele, ele dá entrevista lá no aquário do Omelete, gritaria geral. Olha o quanto mudou em 20 anos isso? Com certeza. Em 25 anos, a Comic Mania era por aí. Não, 90 não, 30, cara. 94, pode ser? 94, então, por aí, 30 aí. anos. Em 30 anos, olha a guinada que a gente deu. Aí o Jim Lee, agora terminando essa história, Jim Lee fica meio decepcionado que não apareceu ninguém, mas tem o café da manhã ali, eu entrevisto ele 40 minutos falando, saiu cheio de desenho do Jim Lee, tá? E a gente se encontra nessa CCXP de 2015. Ele foi algumas vezes, mas a primeira que ele foi em 2015. Agora nos bastidores, porque eu tô lá para divulgar tô com o autor com o Star Wars como Universo, que é o Chris Taylor, e estou com o Timothy Zahn, que eu traduzi os livros do Timothy Zahn. O Despertar da Força? Não, eu fui fazer os outros do Throne, e Canalhas, Scoundrels e tal. Bem, eu tô lá com eles dois, também como Cicerone / tradutor dos livros deles, enquanto o Jim Lee. Me apresento o Jim Lee. Eu me reapresento. Oi, Mr. Lee, tudo bem? Eu fui aquele jornalista do café da manhã lá em 90, assim, aquele que não apareceu ninguém, só você. Ele lembrava, porque ele já tinha visto a recepção que ele estava tendo, e ele deve ter passado na cabeça dele, gente, vão vir aqui 20 anos atrás, e ninguém veio. Ah, não, esse é o maluco que me entrevistou. Aí ele, olha só, galera, ele chamou a mulher dele para me apresentar. Querida, esse era aquele jornalista que foi o único que falou comigo. Esse foi o louco que veio falar comigo. Gente, aí ficou assim, muito legal da parte dele ter lembrado, tudo bem, ficou marcado do tipo, não eu, ficou marcado o evento dele não ter aparecido quase ninguém, ou ninguém, só um maluco. E agora, como a coisa tinha mudado, né?
Aí apresentou a esposa dele com Então, essa chamada. muito maneiro. Muito bacana, Muito cara. maneiro. Nessa época aí, foi aquela época dele no X-Men, né? E isso. É. Na verdade, ele já estava indo para Image, Isso, pra 94, Image, isso. ele desenha 91, 92, 93 é o Wildcats, né? Aí que eu vou te contar. Eu tiro a foto e te mando. Eu tenho o X-Men com a capa dele e ele escreve Keep Imagining. Cara, o cara já tava com a cabeça na Image ali. Sim. Fez o Wildcats, fez uma porrada de coisa ali, né, cara? Eu levei a X-Men 1 para ele autografar naquele dia e depois consegui com o Chris Claremont por assinar também. Aí, quando eu entreguei para o Chris Claremont, que ele veio aqui ao Brasil alguns anos atrás, aliás, ele vai estar na CCXP esse ano, galera, não perca o Chris Claremont na CCXP. Mas, enfim, Chris Claremont, para quem tá... O que esses caras estão falando? 16 anos como roteirista dos X-Men. Se você está vendo X-Men Animation, o 97, ainda estão cobrindo muita coisa dele, mas as outras temporadas são realmente 85% Chris Claremont. Agora que eles estão entrando... Roteirista brilhante, Brilhante. Aí o Chris recebe o X-Men 1 e diz assim, quando ele viu o autógrafo do Jim Lee, ele bate o dedo assim, esse aqui é difícil conseguir hoje em dia. Maneiro. A tua capa tem os dois? Tem os dois. Pô, que bacana. Tem os dois, aí say, this one is hard to find. This one is hard to get. É celebridade, né, cara? Oh. Imagina ser presidente da DC Comics, cara. Pois é. E veio ao Brasil com ninguém. Que a gente já vai fazer essa ponte, né, do gancho de, gente, como mudou, né, cara? Como mudou. E aí me fala, cara, você trabalhou como tradutor por muito tempo, você traduziu como Star Wars conquistou o universo. Como é que conquistou o universo? Conquistou sem o Lucas saber que ia conquistar, né? Sim. Mas conquistou a você, que é do marketing da faixa, né, daqui da faculdade. Foi um poderoso trabalho de marketing, mas não feito por ele. Foi feito por um pequeno gênio chamado Charles Lippincott. Esse cara escreveu a Bíblia do que é até hoje seguido como marketing de filme de nicho, como tudo, sabe? Pensar em pôsteres diferentes. Ele levou o Mark Hamill com desenhos de produção na San Diego Comic Con, quando a San Diego Comic Con não recebia audiovisual, era apenas um banco de stand de quadrinista. E aí, de repente, lá que não era o Hall 8 que hoje você... Olha, vão anunciar o final de Vingadores, 2 milhões de pessoas lá dentro, 3 milhões lá fora querendo entrar, 5 minutos... Nada disso. As fotos são até deprimentes, cara. É um cavalete... Quase um garage sale, assim. Um garage sale total, cara. É um cavalete com desenhos de Wookiee, desenhos de nave espacial do Ralph McQuarrie, o Charlie Lippincott explicando o que vem aí. Que era o filme. O Mark Hamill magrinho e tal, dizendo, eu sou astro, vou fazer o Luke Starkiller, era Starkiller. Mas, cara, para tu ver como ele conseguiu semear. Outra sacada foi ter vendido o direito para os quadrinhos e o quadrinho sair antes. Sim. Pensa num moleque que é fã de quadrinho, encontrou o gibi de Star Wars na Marvel antes do filme estrear. E, detalhe, o filme acho que foi adaptado em 4 edições. O filme estreia com 2 edições lá lançadas, que é quando eles invadem a Estrela da Morte. Então, um moleque que leu ficou na fissura de ver como a história terminava, mas também já chegou informado. E o nerd gosta de se sentir que ele sabe mais do que os outros. Então, ele já tava na frente. Essa parte eu já vi. Então, olha só, ele semeou no nicho uma coisa assim muito, muito bem sacada. Teve outras ações, beleza? Por exemplo, conseguir derrubar a estreia do que era do Sorcerer, o filme do William Friedkin, né? Comboio do Medo, que seria o grande filme do verão americano. O verão no meio do ano americano nos Estados Unidos, né? A temporada de verão lá, que no hemisfério norte, que é no meio do ano, que seria o grande estreia, e não flopou, graças a Star Wars. E porque o Charlie Lippincott tirou o filme da estreia no Chinese Theater, que a gente estava comentando em off. Sim. O Lucas passou não sabendo... Passa com a mulher, né? Olha pro Chinese Theater e fala, que fila é essa? Ele achando que era do Comboio do Medo. Porque quem ia estrear ali, e era o grande filme prestígio, estreia de prestígio naquele fim de semana, era do William Friedkin. Tinha feito o Exorcista. Sim. Um diretor campeoníssimo de bilheteria, e era o novo filme dele. Já sabia que era seu campeão. Então, as melhores salas, as salas de prestígio, estavam reservadas para ele. Mas Charlie Lippincott
enfim, tem história aí dentro do livro que ele coloca para passar Star Wars, e não Comboio do Medo. E aí cria-se aquele oba-oba, e o próprio hype. Lucas não é informado, o Lucas estava com a cabeça no mix de som. Sim. Um detalhe, né? A gente fala muito que o Lucas vive mexendo em Star Wars. Você nunca assistiu Star Wars, de fato, numa versão original. Porque, como a estreia foi muito pequena, em 19 salas, à medida que ele ia ganhando mais salas, mais circuito nos Estados Unidos, o Lucas ia mexendo no filme, ainda na distribuição. Então, teve sala que viu em edição de som mono, teve que ter a Super Panavision Cinerama Whatever de som. Então, teve várias mixagens. E o Lucas é um tarado por som, né, cara? Tarado por som. Ele o Lucas, como é que é? Walker Sound, exatamente, tudo isso. Ele disse, cara, esse filme precisa de um som impactante que você não tem na TV. Só a experiência do cinema vai te envolver, não só de imagem, como de som. Então, ele batalhou, mas Star Wars estreia mono. Então, se você diz, tem uma versão original de Star Wars? Tem. Mono, em mono, quase PB. Quase PB, sem correção de cor direito. Horrível. Tanto é que o acidente de carro do Mark Hamill, sim, que lhe custou as feições angelicais, ficou com aquele nariz já achatado, que aí no Império Contra-Ataque... o Opa que dá o tapa nele, né? Exato, para justificar. Ele fez uma barbeiragem, ou fizeram uma barbeiragem em cima dele, tá no livro, que ele estava dando um retorno para voltar para fazer mais uma dublagem do filme. Que maneiro. Que maneiro, não. Que maneira, história, que merda pro Mark Hamill. Exato. Né, chama-se ADR, Additional Dialogue Recording, que é quando o ator volta para se dublar, né, porque a captação de som no estúdio não ficou bom, o mix está errado, o cara volta e dubla a si mesmo. Então, tem a história do... Cara, me fugiu o nome do ator do Vader também, que o Dave Prowse. O Dave Prowse fez o filme inteiro falando, e quando vai lá, tá o James Earl Jones falando, né? Sim. Essa voz não é minha. O Mel Gibson foi dublado no Mad Max, né? Por que não? O Mel Gibson foi dublado porque o sotaque australiano... O estúdio achava que a plateia internacional não ia entender o sotaque tão carregado. O sotaque tão carregado. Plateia internacional, plateia americana. Mas isso o Mad Max primeiro, né? Primeiro. Antes do Road Warrior. Exato. 7-9. Está fazendo 45 anos de Mad Max. Os anos 70 e os anos 80 foram dourados aí do cinema, né, cara? E aí, você falou da colinha aqui, a gente falou, cara, de várias coisas de Star Wars, mas eu quero te fazer a pergunta. Vamos lá. Star Wars ou Star Trek? Jornada nas Estrelas ou Guerra nas Estrelas? Pois é. São duas paixões, não sou daqueles que, pelo contrário, Xiita, pelo contrário. Xiita de Naboo, né? Amo Star Trek, tem coisas... Star Trek tem uma vantagem. São muitas horas de Star Trek. Muitas. Star Wars são confinadas, tudo bem, agora tem a beça, né? Mas antigamente a gente só tinha 3 filmes e depois 6 filmes. Sim. E isso já era ultrapassado só pelas horas da série clássica na TV. Ainda veio nova geração, ainda vieram os filmes de cinema de Jornada nas Estrelas. Então, era mais chance de ter mais porcaria e mais chance de ter coisa melhor. Consumir conteúdo bacana. Por conta do número de oferta, né? Star Wars tinha que acertar sempre, e nem sempre acertava. Sim. Né? Nem sempre acertava. Então, acaba que, no frigir dos ovos, em termos de qualidade, Star Trek até é melhor, porque teve mais chance de acertar e ter produtos melhores, e também, ao mesmo tempo, personagens igualmente emblemáticos. E, de novo, sem Star Trek não teríamos Star Wars, porque não é exatamente só o fenômeno de ser ficção científica televisiva, ser um primo próximo, mas, por exemplo, foi algo que o Charlie Lippincott, repito, o gênio de marketing que cuidou de Star Wars, lembrou, sabia que os fãs e as convenções eram importantes, e isso, a gênese, é Star Trek. Sim. Star Trek é que teve a campanha dos fãs, o fã, inclusive, que conduziu a primeira campanha
morreu essa semana. Está me fugindo o nome do senhor agora, tá, na edição a gente busca, mas os sites Star Trek tá lá, é um senhorzinho, diz, olha, ele e a esposa... Primeiro tracker. O primeiro tracker, o primeiro cara que fez a campanha de cartas, o Save Star Trek, a famosa Salvem Star Trek, que manteve o Star Trek no ar para uma terceira temporada. Foi, exatamente, da segunda para a terceira temporada. Exato. O Shatner já estava de saco cheio, não era uma coisa assim? O Gene Roddenberry abandona a produção da segunda temporada. Vai fazer um outro projeto. Quem assume é o Gene Kun, que era o produtor na trincheira. E é o Gene Kun que é o responsável pelas coisas mais importantes de Star Trek, porque ele criou os Romulanos, criou os Klingons, ou seja, ele apenas criou tudo, né? Ele criou tudo. Quando o Gene Roddenberry volta com sangue nos olhos, meio enciumado, que o projeto paralelo dele não deu certo, ele volta para Star Trek e de repente ele viu que o Gene Kun meio que tomou com a panelinha dele de assalto à série, entendeu? Então isso já cria um cisma na produção que reflete aí a emissora troca de horário, coloca num horário ruim. X-Files começou também com isso. X-Files começou num horário ingrato, acho que era sexta-noite, que era chamado o horário do... horário da morte. Lixo, o horário do lixo. O horário do lixo, era o graveyard. Assim, ninguém estava às sexta-feira, as pessoas estão em dates, indo ao cinema, jantando, não estão paradas para ver TV. Principalmente, mas como é nicho, o nerd ainda está em casa. Mas, enfim, assim que X-Files bomba, eles retiram desse horário e colocam no horário melhor. Aqui no Brasil, eu acho que ele começou passando as sextas-feiras. Eu lembro disso. A sexta-feira na Record, uma coisa na Fox, Fox e Record, exatamente. Eu lembro que era as sextas-feiras. E depois foi passar os domingos, depois do Top TV. Isso. Né? Saudoso Top TV. Mas, cara, beleza. Então, a gente falou muito de sci-fi aqui, né? Do início do como Star Wars salvou o universo, conquistou o universo. Você falou um pouco dos teus livros também. A gente entra no gênero de fantasia. Star Wars é fantasia, tá? Star Wars nunca foi ficção científica. Exatamente. Star Trek é ficção científica. Um hard science ali. Né? Explora humanismo, explora o homem no espaço, o futuro. Star Trek é o futuro que a gente quer para nós. Né? Um mundo igual, sem dinheiro, um mundo que todos trabalham para o benefício da sociedade e levam várias raças, várias espécies abraçadas e entendidas, né? Fazendo aquela união galáctica. Isso, porém, também dá pouco drama, né? É isso que era o problema do Gene Roddenberry. Utópico demais na primeira temporada, ainda que eles fiquem encontrando perigos espaciais e tal. Aí o Gene Kun diz, cara, essa galera tem que ter um adversário. Para drama televisivo, para os heróis terem algo, eles não podem só viver com dilemas. Tem que ter uma raça beligerante. Nem todo mundo comprou essa na galáxia. Aí ele cria os Klingons e cria os Romulanos. Por que Star Wars é fantasia? Porque a ciência ali não ajuda a contar a história. Né? É o clássico do Cavaleiro Negro, que é o Vader. Sim. É o da fortaleza do Lorde do Mal, do Rei Maligno, que é a Estrela da Morte. Tem o anti-herói ali, né? O Scoundrel, que seria o Han Solo. Espadas. Colocou espada, amigo. Colocou espada onde não precisava ter espada. Você já viu que é fantasia, entendeu? Então, magia. Tem magia. Então, e aí, força, aproveitando que a gente está falando de magia e espadas. Ficção científica, fantasia. O que você curte de fantasia? O que eu curto de fantasia, primeiro que eu sou burro. Tá? Então, ciência é um negócio bem difícil. Né? Eu sou de humanas. Então, você puxa a espada logo e tá bom, né? Assim, resolve o problema. Por que você não escreveu ficção científica? Eu não tenho nenhum embasamento científico. Assim, fantasia, por mais que você crie, o cara vai ter sempre cavalo, o limite da tecnologia vai ser um moinho. É verdade. Mas se tiver uma ferrovia no mundo, são os gnomos que criaram através de alquimia, magia e dane-se. O que é a magia? Não precisa explicar, simplesmente acontece. Acontece, então dá para fazer. Tem um construto, os anões fizeram um construto. Mentira, os né? Os anões fizeram um construto. Tem uma gema que move esse tanque anão. Tá bom, cara, entendeu? Tipo, ok, funciona, né? Ok, funciona. Então, e acho que a fantasia, ela tem como ela tem um pé mais na barbárie,
né, no conflito, na geopolítica. A Talvez fantasia mais próximo da gente, mais né? próximo, porque, vamos lá, antiguidade, feudalismo, né, Roma e vikings, tudo isso a gente viveu muito próximo. Se você colocar uma magia ali, pronto, acabou, vira fantasia, né? Vide o São Jorge, né? O São Jorge deve ter enfrentado um crocodilo, né, gente? Que nem a É, colega que entrou aqui e falou: pô, que bonito seu dinossauro. Eu falei: minha filha, dinossauro, cara. mas Porra. dragão é dinossauro. É. O São Jorge matou um crocodilo gigante e virou dragão. Então, a fantasia está muito mais próxima de nós. Por exemplo, vamos pegar duas obras que conversam entre si e são dos dois gêneros. A gente tem o Game of Thrones, que é fantasia, e a gente tem Duna, que é ficção científica. Mas ambos começam muito iguais, que é uma disputa de famílias, que claro que o primeiro Game of Thrones é totalmente inspirado no Duna, Sim. num dos traços narrativos, que é a transferência do Eddard Stark para assumir um cargo que ele não queria, e lá ele é traído e assassinado. Exatamente. Duque Leto Atreides sai da tranquilidade de Caladan, assume Arrakis Duna, um cargo que ele não queria, lá ele é assassinado e traído. Então, e aí as famílias, aí tem os feudos Lannister versus Stark, a gente tem Atreides versus Harkonnen. Sim. Nessa parte, olha só, duas templates de história que você consegue contar na fantasia e na ficção científica. A gente estava falando da jornada do herói, né? Quando você pega o template, aplica a história e ele funciona. Ele funciona em várias ocasiões. Então, com esse template, você pode ver que muita coisa pode ser contada como fantasia, a mesma história pode ser contada como fantasia, e a mesma história pode ser contada como ficção científica. Vai precisar de outros elementos e outras coisas, e vai da tua intenção como autor também explorar, conseguir debulhar isso aí. Exato. E aí, quando a gente fala de modalidades de história, hoje em dia você tem uma coisa muito em voga, que é esse futuro distópico aí, como a gente falou em off, Guerra Civil e tal. Cyberpunk também, que foi uma coisa que... Nos anos 80... Matrix, 80, 90... Nos anos 80, quando começou as grandes fusões das corporações, né, que é a era de nascer as grandes corporações, né, nos anos da virada de 70 para 80 e 80 se firmar, né? E, ao mesmo tempo, já de alguns avanços tecnológicos, o computador começar a entrar na casa de todo mundo, o videogame, tudo isso. O primeiro personal computer, né, o IBM PC, Sim, surge nos anos 80, o Atari surge nos anos 90. Então, as coisas começam a se unir e alguns visionários começam a pensar: e se der uma merda federal? E se essa tecnologia entrando na nossa casa e essa tecnologia, que quem é dono dela são grandes empresas, e se isso dominar a humanidade? Corta para as redes sociais, corta para um pensamento globalizado e controlado por empresas de supermídia. Ou seja, o cyberpunk aconteceu. Arasaka. A gente não teve o ciborgue assassino, ou não teve o replicante, mas tem uma galera conversando com o IA hoje em dia, né? E a Sarah Connor lá, amarradora, vendo a gente, conversando com a IA. Isso se soma. Então, isso é o cyberpunk. E a distopia? Bem, quando a sociedade encontra-se nas cordas ou sem saber para onde vai, autores também pensam que, olha, daqui só para pior. E aí a gente tem esse afluxo de obras em que a hecatombe cyberpunk deu tão errado que levou a gente para a distopia. Que a gente tem desde o Mad Max fazendo 45 anos e voltando agora com Furiosa, como a gente tem Fallout agora no Prime Video, baseado no videogame, mas mostrando uma distopia irônica. Está espetacular. Está espetacular. A gente tem o Guerra Civil com o Wagner Moura agora também mostrando muito bom também. Como seria o ápice dessa polarização política americana em que a gente importou para cá. E o que daria lá se os Estados Unidos se fragmentassem? Isso é reflexo de um zeitgeist de desespero social, né? De não saber para onde a gente vai em um mundo que as guerras continuam, as guerras de sempre continuam,
né? A do Oriente Médio é a mesma de 3.000 anos atrás, mudam os players são os mesmos, só mudaram a maneira como eles não mais se apedrejam, eles agora lançam mísseis controlados por drones, mas antigamente era apedrejar o vizinho, catapulta jogando, ou seja, as guerras são as mesmas, as corporações venceram, as identidades nacionais estão cada vez mais fragmentadas, seja pela pasteurização ou a pasteurização trazida pela globalização. Agora o papo ficou super sério, né, Helena? Que nerdice também é cultura. Porque geopolítica embasa muita história boa quando você quer fazer alegoria, né? O Tolkien fez a alegoria da entrada da Revolução Industrial. Da Revolução Industrial, quando uma Inglaterra utópica e renascentista deu lugar ao carvão e ao aço. Aquelas torres do Saruman com as fábricas e etc. Entendeu? Jogando fumaça. Queimando as árvores, cortando as florestas. Aquilo é a alegoria. Assim como a gente tem várias alegorias, assim como eu, nos meus livros, tentei fazer alegorias com as geopolíticas que a gente encontra hoje em dia. O conflito no Oriente Médio está presente nos meus livros, na forma dos elfos contra os humanos, que também está na obra do The Witcher, mas aqui eu trouxe mais para o lado do conflito por um recurso, que no caso é a floresta, é a madeira. Os elfos estão na floresta e, obviamente, o maior recurso da Idade Média o primeiro recurso que você consome é a madeira, é a floresta, porque dali você constrói sua casa, dali você sobrevive ao inverno tendo fogueira, dali você também preserva seu alimento, que você faz um estoque. É um recurso primordial que você tem que ter. E aí, né? A Idade Média devastou tudo. É bacana, né? Os caras hoje reclamarem de aquecimento global e tudo mais, e não tem floresta na Inglaterra. Amigão, quando era a sua vez, capinou à vontade. Você passou o rodo. Você passou o rodo. Passou a serra, na verdade. Passou a serra para se tornar superpotência. Agora vem aqui na América Latina cantar de galo? Menos fera? Calma aí. Mas, enfim, então, eu tenho isso no meu livro, que naquela época você podia, na Idade Média real, você podia capinar tudo, dane-se, né? Mas e se houvessem elfos nas florestas? Exatamente. Aí é um dos motes do meu livro. Olha, então, vamos aproveitar, já que você está falando do livro. Como é que nasceram as lendas de Balduria? As lendas de Balduria nasceram, o primeiro livro, em 2015, a gente vai fazer 10 anos. Nasceu das minhas campanhas de RPG, que eu joguei jogo Dungeons and Dragons desde, sei lá, 91, sim, algo assim. Conheço o grupo, que é o grupo do jogo, em 92. É a galera que você joga, com quem você jogou, né? Isso, começou a jogar em 91, o grupo fixo em 92. Essa campanha meio que nasce em 95, talvez, 95, 96. A gente já jogado de tudo na vida, a gente criou essa. Vamos jogar um medieval novo aqui. Vamos parar de jogar nos Reinos Esquecidos, Forgotten Realms. Mas era D&D que você Não, era GURPS. Começou em GURPS e aí depois virou D&D. Mas o fato é, de tudo que a gente já jogou, e esse grupo continua, entre idas e vindas, jogando sempre um pouco, essa foi a melhor campanha. Bacana. Essa era que os personagens eram bons e renderiam. E ficou tudo sempre aquilo no ar. O dia que isso vir a ser publicado, vai ser o André que vai escrever. Porque ele é o único jornalista do grupo, a maioria era engenheiro, ou trabalhava com design. Mas você que mestrava? Eu não mestrava, eu comecei como player, o mestre passou a faltar muito, e um daqueles domingos do tipo, cara, não tinha nem WhatsApp para saber por que o cara não vinha. Cadê o maluco? Aí eu assumi a campanha. Entendi. Aí quando ele reapareceu depois, a campanha já estava sendo mestrada por mim. Aí ele virou um NPC lá. Aí virou um NPC, jogou como player, voltei a também ser player, ele pegou a campanha de volta. Mas era putaria. Mas nessa bagunça, muitas histórias boas foram contadas e muitos personagens bons foram criados. Então eu resolvi romantizar isso. Já dei até umas palestras sobre escrita criativa, do RPG para a literatura RPG com o Eduardo Spor, inclusive. A gente teve aqui, se não me engano, ano passado, falando também dos livros dele. Mesma coisa, mesmas origens. A gente fez essa palestra para ensinar, né? Para falar que RPG é uma coisa, é um jogo, né? E quando pula para a literatura, é outro bicho, é outro monstro, é outra coisa, né? Se você anotou
tudo que aconteceu na sua campanha e quer transformar num livro, parabéns, você não está publicando um livro criando literatura, você está publicando um diário das coisas que aconteceram. Aqui, por exemplo, o meu primeiro livro, 70% do primeiro livro não aconteceu em mesa, tá? Não, eu criei uma história melhor para amarrar os personagens e um desafio melhor para uni-los. Então, 70% daqui é inédito. Porque tinha que fazer. Portões do Inferno é o preâmbulo. Não, é como um grupo, como um grupo que está aqui nessa belíssima camisa que eu estou usando, desenhada pelo André Bressan, desenhista agora da Marvel. Antes era da Skybound, da Image, fazia as capas do Walking Dead. Skybound é até do Invencível também. Isso, exato. Do Invencível, ele publicava, ele era o desenhista da série Dark Ride e Birthright. Agora está na Marvel, fazendo capa para o Cavaleiro da Lua e vai ouvir outras coisas aí. Aí ele me agraciou com essa arte maravilhosa dos meus personagens. Mas então, como essa galera, essa é uma cena, inclusive, a primeira porrada deles, que eles se unem para enfrentar os inimigos no primeiro livro. Agora, aí sim, já o segundo, o Despertar dos Dragões, e o terceiro, o Império dos Mortos, aí aconteceram na mesa. Aí são sagas que realmente aconteceram na mesa de RPG. Obviamente, se parecem 30% que foi jogado, mas aí realmente foi a inspiração para fechar a trilogia. Uma coisa que eu quis fazer nos livros era não enganar o leitor, porque o dilema do primeiro está resolvido no primeiro, o dilema do segundo está resolvido no segundo, o dilema do terceiro está resolvido no terceiro. Era assim que a gente lia livro quando era moleque. Né? Início, meio e fim. Início, meio e fim, autocontido, e você torcendo para ter mais aventuras daqueles heróis. Mas não tinha aquele... Peraí, eu paguei e ele não terminou de contar a história? Tem que comprar o próximo livro? Jorge e Martin aí, que Deus sabe lá se vai contar o final da história, né, cara? Mas quando você pegava o livro do Tarzan ou um livro do Conan, ele terminava ali. A gente cresceu lendo esse tipo de livro de aventura. Isso é uma aventura, gente. Isso é valor literário. Isso aí é ser intelectual. Sim. Mas isso aqui é literatura de entretenimento. Sim. Espero que você leia e não esqueça, e goste dos personagens e queira ler mais. Mas não vai mudar o planeta. Aqui não é James Joyce, isso aqui não é Ulisses. Isso aqui não é, sabe, não é um estudo. Tem coisa. Mas o mais rebuscado possível, fiz o mais bacana possível, com pegadas mais intelectuais, para não ser o rame-rame de fantasia, mas é essencialmente uma aventura. E eu gosto de terminar de saber, uau, os heróis perderam. Uau, os heróis ganharam. Nossa, morreu metade. Nossa, sobreviveu todo mundo. Dane-se, mas aí, mais uma galera, mais um novo livro desse povo. Era assim que se escrevia antigamente, entendeu? E o legal é que você roteirizou uma coisa que aconteceu, mas não é necessariamente aquilo, e você transplantou isso aí para um storytelling, para uma narrativa que faz sentido, né? Sim. Que hoje em dia é difícil de ver, até porque tem tanta série na TV, tem tanta desenho animado, que você fica com os cliffhangers aí. Eu tenho que ver a próxima temporada, que é daqui a 1 ano, que é daqui a 2 anos. E aí fica o público órfão, buscando outras coisas também. É o mal hoje não é um mal, é uma estratégia. Você tem que, né, garantir teu interesse para o próximo capítulo do seu produto, seja mais um livro, seja mais uma temporada de série, né? Tanto é que às vezes as séries hoje em dia fazem até questão de anunciar que elas não estão sendo canceladas. Algumas elas estão indo para a temporada final, que vai amarrar todo. Ou seja, para o cara entender, cara, a gente não foi cancelado, a gente só vai encerrar. Ufa, que bom. Você viu The Expanse? Não vi The Expanse ainda não. Veja The Expanse, mas tem uma questão no The Expanse que nos livros tem um salto temporal gigantesco, de centenas de anos. Eles não tinham como fazer na série. E aí o que o produtor, né? O produtor fez? Ele adaptou o roteiro e condensou. O roteiro, na verdade, iam ser 4 ou 5 temporadas. Só que a série foi cancelada, e aí ele teve que, enfim, rolou o baixo-assinado para voltar à série. Save the Expanse, Save Star Trek. Save the Expanse. E aí ele fez a última temporada contando, sei lá, 2 ou 3 livros numa coisa só. É muito bom, mas você sente que foi comprimido aquilo ali. Foi rushado, né? Aconteceu com Roma, na HBO, né? Roma, o primeiro... Sim, mas é porque o cara morreu, não foi isso? Não, é porque a primeira temporada foi eles gastaram tanto, foi o maior gasto da história da HBO, porque filmaram Títulos pulos.
Titus Pulse. Ah, não, morreu sim. Sim, Morreu sim. o rapaz, ator, né? exatamente, que fez o Jedi, Isso. o Jedi Caído, exatamente. Isso. Mas enfim, para a segunda e terceira temporada não tinha dinheiro para segunda e terceira. Aí você falou, condensaram a segunda e terceira apenas na segunda para dar um fecho e é tudo corrido. Roma, eu acho a segunda temporada quando eles vão pro Egito. Isso, Marco Antônio já encontra Cleópatra, mas tudo corrido. O César é traído, todo caô, que seriam em mais duas temporadas. E é uma série espetacular. Né? Sim. A HBO sempre arrebenta. Mesmo corrido, vale a pena ver. Vale a pena ver. Roma, o final da primeira com o cara gritando 13, sabe? O cara que foi fazer o Justiceiro depois, né? Que morreu recentemente, que fez o... Então, a gente até falou, Ray Stevenson. Ray Stevenson, exatamente. Ele também foi um justiceiro, ele trabalhou no Thor como... Cara, mas eu me confundi. Quem morreu não foi... Tudo bem, o Ray Stevenson morreu, foi o Heimdall no Thor, não, foi o... Ele foi quem? O Valstar. Foi o Valstar no Thor, isso. Lá. Isso, exatamente. E depois foi o Jedi Caído agora no outro, mas eu tava pensando em Gladiador, e Spartacus. Que o ator morreu de câncer. Câncer na primeira temporada. Cara, enfim, para ser Spartacus era atlético, todo sarado, jovem, e de repente o cara, tem um câncer que acabou, não deu chance. Não deu chance, cara. Fiquei mal, né? Assim, porque, cara. Primeira para segunda temporada, troca de ator e etc. Na hora que você falou, por acaso, por azar, o Ray Stevenson morreu também. Amém. Roma e Espartaco. Tudo ali próximo, próximo. Mas que bom que não era em Roma antiga teus livros. Não. Vou arrumar um elenco para um elenco longevo. Ninguém vai querer participar quando virar cinema. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez 3. Você, quando começou a escrever o primeiro livro, já pensava em outros 2? Já pensou numa trilogia? Por que uma trilogia? Você fez o primeiro, deu certo, vai escrever o segundo. Como é que foi a história da tua saga aí? Eu visualizava como 3, porque acho que é um mote, né? Até porque, por admiração ao Jorge Lucas, eu queria também ter a minha trilogia, né? E também o Senhor dos Anéis Então, a trilogia é um formato também agradável para as editoras, que dá certo. Eu achava que dava para ter o início, meio e fim, realmente, dos heróis, eles se encontrando. Aí eles depois se estabelecem, teoricamente, no segundo. E no terceiro eles têm o grande último problema, e sobrevivem ou não, mas ou se aposentam ou não, e aí para eu dar um fecho. Então, eu visualizei assim, e eu sabia os adversários e alguns finais, mas ao escrever é o bacana de que eu me planejo bem, me planejo bastante, faço a escaleta, sei onde os personagens estão, meus objetivos dramáticos, mas todo escritor fala esse clichê e é verdade. Às vezes, a obra ganha ares próprios, né? Ganha vida, e você tem que responder àquilo que vai ser o caminho natural da saga, por mais que você não quisesse dar aquele caminho natural. Exemplo, sem dar spoiler, um leitor me encontrou na Bienal de Minas em 2016 e disse: fulano vai acontecer tal coisa com ele. Eu disse: não é o plano que eu tenho para o personagem. Não, que isso, pode ser. Tudo, o futuro ao autor pertence. Então, aí virei para o meu amigo que tinha ido lá, e é um dos... Que era o personagem. Que é o personagem, e disse: vamos beber, o cara tá maluco. Foi isso, né, leitor, é isso. O que aconteceu com o personagem no Império dos Mortos, quase 8 anos depois, 7 anos depois daquilo lá. Nostradamicamente falando, aconteceu. E eu virei pro meu amigo e disse assim: o maluco da Bienal estava certo, cara. Era isso que ia acontecer com o Você não tinha planejado? Não, e eu era categórico. Isso não pode acontecer com esse cara, que vai contra todo o meu planejamento, contra tudo que... Não é contra a índole do personagem, pelo contrário. Quando a índole avança, é que acontece tal coisa com ele. Mas lá atrás, cruzão... Você não tinha planejado? Não tinha planejado. E você acha que o Lucas planejou a história dos personagens? Claro que não. Não, claro que não. Está muito claro em todos os alfarrábios, em todas as decisões que ele queria. Por exemplo, ele abre a oportunidade. Ele abre para o Alan Dean Foster, que foi... Vamos lá. Alan Dean Foster é um escritor de ficção científica, mas principalmente é um cara que faz adaptações de roteiro para livros. Tá? Se você ler o livro do Alien, é um livro do Alan Dean Foster baseado no roteiro do Dan O'Bannon.
né? Então, o livro de Star Wars, primeiro Guerra nas Estrelas, a adaptação para livro, foi dele, baseado no roteiro do Lucas. Inclusive, o Lucas assinou o livro durante um bom tempo e agora tirou o nome dele. George Lucas não é mais autor do livro Star Wars, e sim o Alan Dean Foster, baseado no roteiro de George Lucas. Beleza? Fizemos isso aí. Então, o Lucas já estava com o filme para lançar, acreditava que seria um fracasso, mas ele tinha os direitos da continuação e queria já começar a pré-produzir uma continuação para desovar rápido. Ele achou que Guerra nas Estrelas de Star Wars seria um fracasso, seria vendido para os mercados europeus, teria uma sobrevida na Alemanha e na Itália, e aí ele queria conversar com produtores locais para filmar a sequência. Para fazer lá. Olha o desespero do cara achando que seria o maior filme de todos os tempos. À época, seria um fracasso retumbante, e a ponto ele já estava com estratégia de sobrevivência. Ele chegou para o Alan Dean Foster, que fez a adaptação do roteiro para livro, para o Star Wars, e encomendou uma sequência, que é o livro Splinter in the Mind's Eye. Nesse livro, aí o Alan Dean, posso fazer o que quiser com os personagens, não inclui o Han Solo, porque eu não tenho por contrato que o Harrison Ford vai fazer o segundo filme. Então, não coloco o Han Solo, mas Mark Hamill e Carrie Fisher estão em contrato. Se eu vender esse filme lá para uma produtora, a gente mete eles. Eles estão presos por contrato para filmar. Então, é por isso que o livro só tem Luke e Leia e eles enfrentam o Vader. Né? Vader. E aí o Lucas disse assim, o Alan Dean, ele é o vilão. Ele escapou do primeiro filme, ele escapa nesse... qual eu posso matar? Pode matar. Presta atenção. Alan Dean Foster diz isso, está no livro e está em outras entrevistas. Ele recebeu a autorização do Lucas para matar o Darth Vader no segundo, no Splinter in the Mind's Eye. Splinter in the Mind's Eye, que seria a base para o segundo filme. Ele desenvolveu a história, achou desnecessário e que era um personagem que valia a pena explorar como o cara que matou o pai do Luke. Não, isso tem que render, pelo menos ele tem que morrer no terceiro filme, o terceiro livro, porque aí seria a redenção. O Luke finalmente se vingaria e salvaria a alma do pai. Pai, matei o seu assassino. Mas no segundo não era de bom tom ali. Cara, então isso prova, por A mais B, que não tinha plano de Anakin era 4, né? Não tinha nada disso. O Lucas, obviamente, cria uma lenda pessoal em cima da criação da parada, mas os alfarrábios, as entrevistas antigas, os contatos com as pessoas da época revelam que é uma grande mentira, que Anakin não era para ser o bastião da força. Isso foi nada disso. Você falou, a obra toma vida, né, cara? E eu acho que ela vai se desenvolvendo ao longo da história. É muito bom quando você não escreve em pedra uma história, que você não tem a flexibilidade de jogo de cintura para encontrar esses caminhos. Até porque no futuro você já é um criador diferente do momento que você entregou a sua primeira obra. Sim. Eu até evito ler o meu primeiro livro, porque eu já sou um cara muito diferente do cara que escreveu em 2014, são 10 anos. E eu já estou com 3 livros e 4 nas costas, que eu tenho o Traição em Zenibar, que é um prólogozão que eu lancei. Você fez um especial, não? É um e-book que eu estou para ver, estou para recolocar na Amazon e tal, e eu estou também pensando se realmente eu publico ele de verdade. Esse está do tamanho dos... Não, é fino, é menor. Mas, enfim, eu já estou bem diferente do cara que escreveu isso aqui. E admito que cada livro é um desafio. Você, espero, melhora como contador de história, seja cineasta, seja teatrólogo, dramaturgo, autor de gibi, cineasta, escritor. Você é uma pessoa criativa diferente do que você era. Espera-se estar melhorando ou mudando de perspectiva de vida, e isso vai entremear a tua arte. Né? Os primeiros quadros são diferentes dos últimos quadros. Enfim, se você está criando, se você criar tudo igual ao longo do tempo,
você não é exatamente um artista. Vai ficar maçante. Você é um produtor de água de salsicha, né? Você, Água de salsicha. Mas é verdade, é verdade. né? Então, por isso eu prefiro a fase inicial de tal cara. Beleza, talvez você tenha, seja um cineasta, seja um escritor, você abraçou aquele momento dele e não entendeu que o cara evoluiu e entregou outras coisas. Na verdade, quando a gente fala evoluir, você pensa muito em crescimento. Mas às vezes é assim, uma simples mudança, né? Você vê quantos cineastas não existem aí ao longo da história. O Kubrick, olha o Kubrick do início para ele mais na frente. O Hitchcock. Exatamente. Então, o tempo vai passando, o ambiente vai afetando também. Uhum. Ele vai sendo influenciado por coisas que estão acontecendo no tempo. Você vê, a gente estava falando de filme de guerra. Quantos filmes de Vietnã tinham nos anos 80 e 90? Uhum. Agora são filmes de Afeganistão, Sim. de Oriente Médio. Daqui a pouco a gente vai estar vendo filme de guerra na Rússia, né, Ucrânia, enfim. Eu acho que o ambiente muda muito. E o autor tem eventos que acabam acontecendo. Geralmente o cara é autor muito novo, ou cineasta muito novo, e aí ele se casa, aí ele passa por desilusão amorosa, aí ele passa por paternidade, aí ele passa a encarar a vida de uma forma diferente, e aí os livros, ou obras, ou filmes vão refletir esse cara novo. Por que a trilogia nova, que já não é tão nova assim, está fazendo 25 anos, é tão boba? Porque o Lucas era pai, finalmente, pai de crianças. Então ele quis fazer o Chewbacca. O Chewbacca não era um personagem kid-friendly, voltado para as crianças. Sim, ele parecia um grande ursão, um grande cachorrão, mas ele arrancava braços de pessoas. Ele tinha uma tendência, por mais que parecesse fofo, a ser um amigo violento do Han Solo, que defenderia ele na porrada. Então, apesar da aparência mais fofa, ele não era exatamente um personagem infantil. Não é o Ewok, né, cara? Ele não é o Ewok, ele não é o Jar Jar, que talvez cumpra essa função de alienígena amigo da galera e falante, que é bobo. Praticamente o Alf, o teimoso ali, né? Porque o Lucas queria isso. Aí o Lucas baixa a faixa etária de Star Wars, eu sempre defendo isso. Star Wars é para criança. Star Wars era para o pré-adolescente. Ele era para meninos, porque era um boys adventure, né? Um boys adventure na galáxia, meninos de 12 a 14 anos, né? Que já estavam, inclusive, se interessando por garotas, porque tinha um triângulo amoroso, né? Ali, e era triângulo amoroso, tá, gente? A história da irmã... A história da irmã é muito depois, como disse, eles se beijam também no Splinter in the Mind's Eye, mostrando que era para o Luke namorar com a Leia, cara, então, enfim. Mas, resultado, aquilo ali despertava mais interesse para um moleque de 12 anos, 14. Não é exatamente criança. Claro que é uma criança, mas não é a criança boba, infantilizada, que é o Ameaça Fantasma, que aí tem 9 anos. Né? O Lucas baixa de 14 para 9, para 8, 9 anos, a idade mental da saga. E não é à toa que você tem um protagonista ali que é uma criança, né, cara? Aquele Anakin bebezinho ali, tudo bem. Você pode falar que talvez o Obi-Wan fosse protagonista, mas ele é mais um sidekick ali. O protagonista é o jovem Anakin. Exato. Andando de motinho, gritando Yuppie, destruindo nave espacial como se fosse uma grande brincadeira. Não tenho nem noção que ele está numa grande guerra, entendeu? Enfim. E aí tem um sidekick bobo. O C3PO é mais bobão ainda do que já era. Enfim. Só para te dizer isso. Que reflete o Lucas na época, pai, tendo criança, entendeu? E tendo, até o Chris Taylor levanta uma hipótese muito interessante, que o jeito de o Jar Jar falar errado é a vozinha que você faz com o seu filho. Assim, sabe? Falar, trocar palavra, brincar. Missa, não sei o quê. Isso assim, são coisas que você às vezes faz com seu filho, uma voz boba. Então, tudo tem um ar, mas por quê? Isso reflete o Lucas sendo pai. Então, isso que eu estou querendo dizer, que a Star Wars se abobalhou nesse momento porque ele estava numa fase paternal e quis baixar a faixa etária. Mentalmente, ele estava numa faixa etária mais baixa. Ao mesmo tempo, a trama política é muito mais madura do tudo que foi mostrado
na trilogia anterior, porque talvez a situação política Do mundo, do mundo tenha degringolado, e ele quis fazer mais uma martelada do tipo, que aí chega no ápice na Vingança do Sith. É assim que a democracia morre. Quer dizer, olha a Aquela cena final, disparidade. né? Cena final deles vendo o exército, os exércitos dos clones. Não, é quando Né? eu sou o grande imperador, Ah, aí verdade. aí A senadora lá, a Mothma. Amidala, A que fala. a Amidala fala pro Bail Organa. É assim, Esse que é. assim que a democracia morre, com aplausos estrondosos. Que é uma boa frase. É uma boa frase. É. Aí, olha a desconexão dentro da obra. Ela tem um traço infantil muito forte e ela está com uma maturidade por um outro lado que não conversa. Porque eram os interesses do criador na sua época, Sim. entendeu? Sim. E o que a gente pode esperar de André Gordillo para o próximo futuro, seja ele próximo ou distante? Seguir com a saga. Então, tem livro novo vindo aí. Tem livro na cabeça, talvez seja uma duologia. Eu tenho muitas histórias para contar. Eu ainda, como está tudo com muita imaginação, ainda não pensei, ainda não agarrei a que eu vou. Não é bloqueio, não é bloqueio. É indecisão. Você não escolheu o caminho que você quer seguir. Não escolhi porque eu sei umas 3 histórias que eu quero contar. Eu quero ver qual que estão com mais tesão de contar e também aquela que seja comercialmente mais viável. Porque, repito, estou escrevendo literatura comercial e eu sim penso na venda, penso em casar com uma adaptação em quadrinhos, penso nessa coisa. Não sou o criador doidivanas que está na varanda, vou lançar. Não, tem que ser bem pensado. A editora tem que comprar o bagulho. Você já está com a editora? Devo continuar na Rocco. Tá. Devo continuar na mesma casa, mas é aquilo, repito, tem que primeiro... E aí, André, já tem manuscrito? Vamos andar com a saga? Vamos andar com a saga. Então, acho que o meu futuro, inicialmente, é me dedicar ainda que continue traduzindo, ainda que continue com canais no YouTube. Essa é a obra que eu vou deixar. Isso aí eu criei. As outras coisas eu estou falando das obras dos outros. Podcast, canais do YouTube, eu estou falando, criticando e comentando o trabalho dos outros. Tanto é que eu até parei de usar camisetas de outras obras, mas, gente, estou dando moral para o trabalho dos outros. Todo mundo usa essas camisas. Eu tenho que vestir a minha. Né? Tem que colocar a minha saga na camisa. Tem que colocar... Ou então a camisa preta. Já tem que ter, então, a camisa sendo vendida aí em alguma loja. Já tive loja na Montica, aquela loja virtual que eu tinha o símbolo das lendas, tinha um outro pôster. Mas, cara, é aquilo. Essas coisas, geralmente, é o autor que cuida sozinho. E aí você tem 80 coisas para fazer. 80. A vida acontece, né, cara? A vida acontece, né? A gente vai ficando velho e passamos por uma pandemia aí que eu acho que ninguém passou bem ou incólume pela pandemia. Então teve 1000 abacaxis para descascar. Então agora que o mundo parece que está voltando ao normal, até explodir de novo na Terceira Guerra Mundial. Talvez semana que vem vocês não estejam assistindo esse vídeo. Talvez vocês estejam no futuro de Fallout. Pegando chapinha da Coca-Cola para se sustentar. Então, espero que tenhamos futuro para ter até mais papos aqui e eu venha divulgar mais livros. O futuro de Mad Max também, né, cara? Pegar uma carona aí no Interceptor, alguma coisa dessa. Pegou a Brasil, cara, já é Mad Max total. Mas, cara, quero te agradecer por ter vindo aqui. A Faixa é uma faculdade de criação, né? Nós temos faculdade de publicidade, cinema, marketing, jornalismo também. É forte na humanas, né? Forte de humanas. 100% não, porque a gente tem um curso de Direito aí e Administração, então tem 2 cursos que não são da área de comunicação. Mas tá ali no humano. Ninguém está fazendo... Ninguém tem matemática, uma fórmula, né? ou física aplicada. Não tem uma fórmula química envolvida. Tá não bom. Tem. Mas tem caminhos, né? E eu acho que a ideia é esclarecer que o nerd underground de antes, hoje é o mainstream, né, cara? Hoje é um produto, né? Hoje exatamente. Viramos um produto. Como é que é? A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerante. Caraca, né? Isso aí é o quê? Esse é o Humberto Gessler. Já prevendo. Quer dizer, o nerd hoje também é um produto numa plataforma de rede social. E muito em voga, né? Hoje acho que é a potência.
você vai ao cinema para ver um blockbuster, vai ser Vingadores, vai ser um filme de terror até que está muito bom aí, baseado no Drácula's Daughter, não sei se você viu esse. Não. É o. Cara, me fugiu o nome, que agora na edição a gente bota também. Mas é uma menininha que é uma bailarina, que é sequestrada, só que na verdade não é um vampiro. Muito bom, cara. Daqui a pouco me lembro aí o nome. Eu tô pensando em Annabelle, mas não é Annabelle. Não me fugiu, porque eu tô mais. Como eu falei muito de Guerra Civil, amanhã eu vou ver o Duro na Queda. Você viu o Guerra Civil? Vi, espetacular, absolutamente espetacular. É onde a humanidade acaba, né? Eu fui ver com a minha namorada no sábado, eu acho, no sábado. E aí, duas coisas que a gente comentou, assim, quando a gente estava vendo. Primeiro que, em algum lugar do mundo, isso está acontecendo, que é uma coisa, você como jornalista sabe que tem aquela galera que vai lá cobrir, e que é brutal isso. Então, a gente falou, cara, em algum eu sou o jornalista mais supérfluo do mundo. Porque jornalista de cultura que fala de disco, bonequinho, quadrinho. Então, vamos mudar videogame, né, cara? Videogame, não vou mudar o mundo com essa. Parabéns ao colega que está descobrindo escândalo presidencial, que tá mostrando horrores da guerra de verdade, que não tinha arma. Mas eu acho que o seu nicho de jornalismo traz um pouco de sanidade também. Você falou aí da pandemia, que eu acho que isso aqui sustentou muita gente. Não, assim, foi aí que se notou, né, que a cultura é importante. Cultura era importante, Exatamente. porque não era só o dia de trabalho, você estava trancado em casa, ficando insano, e livros ajudaram pessoas, gibis, séries. Foi o que sustentou. Sendo que, coitado, a produção audiovisual, vocês estão nos vendo aqui muito bonitos, muito bem maquiados e iluminados, mas com a galera aqui atrás, entendeu? Porque produção audiovisual, escrever é tranquilo. Escrever é um lápis e um caderno, eu faço um livro inteiro. É ruim, vai ser complicado ficar apagando, voltando, mas saiam. Dá para fazer. Dá para fazer com caderno. Como os incas faziam, né? Como os incas faziam, como os hieróglifos, os caras faziam. Entendeu? Dá para fazer. Agora, o que a gente está fazendo hoje aqui requer uma galera bacana que está por trás, que está vendo se está bem iluminado, que está ajustando, que depois vai burilar isso na edição. Então, imagina produzir isso na pandemia. Por isso que o mercado editorial bombou na pandemia, porque teoricamente era só, tudo bem, claro, tem que ter editor, mas dava para fazer remoto, ainda era livro, sabe? Ainda dava para o cara receber um manuscrito, editar, mandar para uma gráfica, tudo mais. Agora, isso aqui que a gente está fazendo foi o colapso. Foi o gargalo. O que estava pronto saiu e o que não estava pronto estava parado. Né? Então, saiu o quadrinho, saiu o livro, e isso foi o que sustentou videogames que também estavam prontos. Muito videogame, mas também precisa de equipe. Né? Então, também os títulos que saíram. Os que não saíram estavam sendo feitos remotamente. Houve esse ato aí. Houve esse ato. E aí os livros estavam à disposição ainda de todo mundo, especialmente porque todo mundo tem aquela pilha de livro que nunca termina de ler. A pilha da vergonha. A pilha da vergonha. E aí, na pandemia, gente, o jeito era virar, a gente está parado aqui. Eu li muita coisa, cara. Eu li muito livro, muito quadrinho, vi muito filme, vi muito YouTube. Li teus livros. Muito obrigado. Que beleza. A trilogia está sendo generoso, hein? Leu a trilogia ou só leu o primeiro? E o Portões. Eu vi, olha só, não terminou a trilogia. Mas eu estou esperando o autor autografar e me dar uma cópia. Olha só, aí empobrece o pobre coitado. Mas uma coisa que eu realmente aprendi, o seu primeiro livro vai sempre ser o que vai vender mais. Porque é a porta de entrada de se conhecer. Especialmente se você só tem uma saga. Se você só tem uma saga, parabéns. Eu recebo meu relatório de vendas. Os Portões do Inferno. Ainda é o best-seller? Ainda é, e vai sempre ser. Porque a pessoa ainda comprou, aí não deu tempo de ler tudo, aí só vai comprar o segundo quando terminar de ler o primeiro. Aí leu, já esqueceu, e aí vieram outras coisas na frente. Aí quando eu lancei o terceiro, voltou a vender o segundo, que estava paradão. E aí o primeiro voltou a vender de novo. Aí o primeiro voltou a vender, o segundo voltou a vender. Bacana. E aí o terceiro, agora eu vou comprar tudo. Entendeu? Também tinha uma galera que espera. Tem que ter tudo, né, cara? E aí você fica naquela. Por isso também tem o interesse da editora de você andar logo com a saga. Porque, olha, realmente só vai ser um sucesso quando você encerrar. Porque aí o pessoal tem uma galera que espera. Aí eles têm estudo para isso. Eles sabem a porcentagem de leitor que fica... É o binge watch, não, binge reading, né? Binge reading. Quer comprar tudo para ler tudo de uma vez. Maratonando a leitura, exatamente. Cara, e você vê que a gente falou de Guerra nas Estrelas,
Jornada nas Estrelas, quadrinhos, fantasia, Distopia, distopia, cyberpunk. discussão sobre a pandemia, sobre quanto a cultura é importante. Te agradeci antes, te agradeço de novo. Cara, muito obrigado. Onde é que a gente consegue consumir mais André Gordillo? É muito simples então, gente. Para não encher isso aqui, é @Gordillo em todas as redes, TikTok, Instagram, X. Tô lá em sempre @Gordillo. E site, o site é o último bastião das coisas que você tem. Porque o resto é tudo rede que não é você, né? Se o Instagram resolver acabar com a tua conta, legal, você não é mais ninguém. Então, andregordillo.com.br. Isso é um site que você monta, paga para fazer, mas paga para arrojar. Mas, bicho, é seu, né? Ainda é seu. E lá a gente te encontra. Lá encontra tudo, porque aí tem os links para os livros. Meus livros estão na Amazon, claro, Os Portões do Inferno, Despertar dos Dragões e Império dos Mortos, pela Editora Rocco. Estou bem acompanhado por Anne Rice, por J.K. Rowling, por Clarice Lispector. Suas palavras dando voz a Chris Taylor. Dando voz a aí é a Editora Aleph e a Editora Globo. Aí são as minhas versões tradutor. Bacana. Entendeu? Então, cara, parabéns. Obrigado por estar aqui. E até um próximo papo. Então vamos cumprimentar. Aquele take do cumprimento. Aê. Quase presidencial. Cara, muito maneiro. Fim de Quase entrevista. presidenciável. Ai, meu Deus.